E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Com o objetivo de democratizar mais o investimento na Bolsa de Valores, eu vou fazer uma série de vídeos explicando mais sobre os indicadores fundamentalistas das ações, para que todo mundo possa analisar com mais cuidado antes de sair comprando qualquer coisa pela frente. Todos os vídeos vão ficar separados em uma playlist aqui no início do canal, então se você está assistindo esse e quer aprender mais sobre indicadores, é só ir lá no início que vai ter lá tudo separadinho para você. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Dividend Yield, que é o indicador preferido de todos os holders. E vocês vão entender por que ele é o indicador favorito ao longo desse vídeo, então fica esperto. E para essa série continuar, eu preciso que vocês deixem o like de vocês aqui embaixo, porque essa é a única forma de mostrar para o YouTube que esse é um bom conteúdo e que ele deve ser disseminado para todas as pessoas aqui do mundo de investimentos do YouTube. Então, por favor, deixa seu like aqui para ajudar todos os amiguinhos que também estão querendo aprender sobre indicadores, né? E você pode também compartilhar com todos os seus amigos, é claro. Fechou? Bora lá então. O Dividend Yield, ele é um indicador que mostra a taxa de proventos distribuído pelas empresas nos últimos 12 meses, sejam esses proventos de uso sobre capital próprio ou dividendos, divididos pelo valor da cota dessa empresa na Bolsa de Valores. Basicamente, é a quantidade de rendimentos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses dividida pelo preço da ação hoje. É isso. Por exemplo, se eu tenho uma empresa hoje que vale R$10 na Bolsa de Valores, né? As cotas dela estão sendo negociadas por R$10 lá na Bolsa. Se nos últimos 12 meses essa empresa distribuiu R$1 de dividendos, o dividend yield dela vai ser R$1 dividido por 10, que é o preço da ação que ela está sendo negociada na Bolsa. Fazendo essas contas aí vai dar 10%, que no caso a gente vai chamar de dividend yield. A gente interpreta esses 10%, né, como se 10% do valor daquela ação, né, que está sendo negociada ali na bolsa, ele é pago anualmente para as pessoas como forma de rendimento. Então, se essa empresa, por exemplo, continuasse a ter os lucros crescentes nos próximos 10 anos, em 10 anos, aquele valor que você investiu, né, você já teria recebido de volta mensalmente com rendimentos. De boa de entender, né? Muito fácil. Dividend Yield é um indicador assim muito queridinho e muito facinho de entender. Mas deixa eu te explicar agora o que são esses rendimentos que a empresa distribui, né? Que no caso são os dividendos e o juros de capital próprio, para você ficar ciente de tudo que você vai receber. Os dividendos, eles são uma parte do lucro líquido da empresa que é distribuída para todos os sócios da organização. O lucro líquido nada mais é que a receita da empresa, né? Ou seja, aquele todo o dinheiro que ela vendeu dos produtos, dos serviços que ela prestou, tudo aquilo que ela ganhou é deduzido dos impostos, dos custos que ela teve, dos salários, enfim, deduzido de tudo. É aquele dinheiro que realmente fica para a empresa, que sobra para ela depois de todos os custos que ela tem ao vender ou prestar aquele serviço dela. E aí desse lucro que ela teve, né, o dividendo é aquela parte que ela distribuiu para os cotistas. Essa parcela de lucro, né, que é distribuída para os cotistas, ou seja, o dividendo, a porcentagem que ela vai representar no lucro daquela empresa é determinado pela própria organização. Então a empresa ela pode decidir que 50% dos lucros, por exemplo, sejam distribuídos para os cotistas ou que 30% sejam distribuídos. Tudo vai depender da organização. Não tem uma taxa muito padrão. A única coisa que é garantida para todos os investidores, né, que é uma lei, é que pelo menos 25% de todo o lucro líquido daquela empresa seja distribuído para os investidores. Então o que eu posso te falar é que, no mínimo, se aquela empresa der lucro, né, 25% daquele lucro líquido ele vai ser distribuído para você. Ele tem que ser distribuído para você. Pode distribuir mais, mas menos que isso não pode. E para conferir essas taxas, né, você pode ir no site de relação de investidores da própria empresa que você quer investir, ou pode pesquisar nesses sites que mostram os indicadores das empresas, né? E você pode ver lá a taxa de dividendos da empresa e quanto que ela pagou aí nos últimos anos ou meses, enfim. Como o dividendo ele é parte do lucro líquido de uma empresa, né? Ou seja, o lucro que é deduzido de tudo, você não tem que pagar imposto na hora que você recebe o dividendo, porque esse imposto ele já foi retirado lá na empresa quando ela foi deduzir tudo até chegar no lucro, porque para você chegar no lucro você paga o imposto de renda sobre o lucro bruto. Então não faz sentido você pagar imposto de novo, sendo que aquele dinheiro já teve o imposto descontado lá na empresa. Então por isso que ele não tem nenhuma incidência de imposto. Na verdade, não é que você não paga imposto pelos dividendos, né? Que o imposto dos dividendos ele é descontado lá na empresa na hora de apurar o resultado do lucro líquido dela. O juros sobre capital próprio, que é o segundo rendimento que é pago e considerado no dividend yield, é basicamente um dividendo, né, igual esse que eu acabei de falar para vocês, que é retirado em outra parte do lucro da empresa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque o juros sobre capital próprio, ele não é retirado do lucro líquido, que é aquele lucro que já vem descontado os custos que a empresa teve. Ele é retirado
do lucro bruto, ou seja, aquele lucro que ainda não teve desconto de imposto, nem de custos e tudo mais. Isso faz com que toda vez que você receba um juro sobre capital próprio, né, você tenha que pagar uma alíquota de imposto sobre ele, porque ainda não teve nenhuma incidência de imposto lá na empresa, já que foi retirado o lucro bruto. Então, o que difere o juros sobre capital próprio do dividendo é que o imposto do juros sobre capital próprio ele é retirado de você na hora do pagamento. E não sei se ficou claro, mas quando eu falo que ele é retirado de você na hora do pagamento, é realmente na hora do pagamento. Na hora que você vai receber ali, já chega tudo descontado para você, viu? Você não tem que se preocupar em pagar nada não, ele já desconta na hora que for te pagar. Mas por que tem esse juros de capital próprio, né? Não sei se vocês pensam, mas se a gente for pensar assim por cima, era muito mais fácil já pagar dividendo só porque aí já tirava do lucro líquido, não tinha desconto de imposto nem nada do tipo. Mas tem um rolezinho aí por cima do juros de capital próprio. O que acontece? Quando a empresa paga um juros de capital próprio, a alíquota de imposto que é descontada de você, ela é menor que a alíquota de imposto que é descontada pela empresa quando ela apura o lucro líquido. Ou seja, quando a empresa distribui um juros de capital próprio, você vai pagar só 15% de imposto sobre aquilo. Quando ela vai pagar um dividendo, né, o imposto que é descontado da empresa é de 25%. Então, às vezes faz mais sentido pagar juros de capital próprio porque ela vai estar reduzindo ali a quantidade de imposto que vai ser pago. Isso é bom porque como a empresa é sua, né, você quer que ela pague menos imposto para gerar mais resultado. Então, faz sentido pagar juros de capital por conta disso, por conta das alíquotas de imposto que são diferentes quando eu pago e quando a empresa paga. Então, são esses dois rendimentos que entram ali no dividend yield. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre esses dois dividendos que estão ali inclusos no indicador do dividend yield, vamos entender a importância dele, né? E ele é muito importante para quem quer construir uma carteira de investimento de longo prazo, que tenha ali rendimentos mensais ou anuais, né? Porque o investimento em ação, ele é um investimento que, se você não receber dividendos, a única forma de você tirar rendimento dele é vendendo as suas ações e tirando ali a porcentagem da valorização. Então, o dividendo ele entra como uma forma de você receber alguma coisa daquele seu investimento sem que você tenha que vender as suas cotas. Então, isso é muito legal para quem quer comprar e ir recebendo os dinheirinhos. E com essa taxa do dividend yield, né, você vai conseguir estimar quanto que você vai poder ganhar em determinado ativo de acordo com a quantidade de dinheiro que você vai investir nele. Por exemplo, eu estou querendo ganhar uma renda e eu quero saber quanto de dinheiro que eu vou ganhar anualmente se eu investir 100 mil reais em Itaúsa. De acordo com o dividend yield dela, que está 6,1% na data de 19/9/2020, eu ganharia mais ou menos ali de dividendos anuais R$ 6.100, que é os 100 mil que eu iria investir, né, vezes a quantidade de dividendos que ela dá anualmente. Mensal, se a gente fosse dividir esse valor, ia dar em média ali R$ 508. Então, eu já ia ter uma noção de que se eu tivesse essa ação de Itaúsa, né, 100 mil reais investidos, eu mensalmente conseguiria ali ter uma renda de R$ 508, anualmente 6.200. Isso, claro, se a empresa continuasse mantendo a quantidade de lucro que ela deu no ano passado, né? Inclusive, prestem bastante atenção nisso. Você só vai ganhar os dividendos se a empresa continuar dando os lucros. Então, é sempre bom também analisar se aquele negócio que você está olhando o dividend yield, né, é um negócio que tem chances de continuar dando lucro nos anos seguintes. E é por isso também que muita gente fala que gosta dos setores perenes, né? Que são aqueles setores que, independente se acontecer um tsunami no mundo, eles sempre vão estar ganhando dinheiro, porque são setores indispensáveis para a sociedade, como é o caso das empresas de energia elétrica ou o setor bancário. Sempre vai ter alguém precisando de empréstimo e usando energia. Sempre, sempre, sempre. Então, eles sempre vão estar ganhando dinheiro. E se eles estão ganhando dinheiro, a probabilidade que eles tenham lucro é muito grande, né? Só se tiver uma administração horrível. Outro ponto importante também na hora de analisar o dividend yield é pegar uma margem histórica de todos os dividendos. Por quê? Como ele considera o lucro dos últimos 12 meses só, pode ser que o último ano da empresa tenha sido um ano fora da linha e que a empresa tenha lucrado muito, só que nos outros anos ela não lucrou, sabe? Foi um ano assim, fora da curva, vamos se dizer assim. Foi um ano que aconteceu, mas que pode ser um ano específico e aquele valor ele pode não se desenvolver nos próximos anos. Então é sempre legal você olhar o histórico da empresa para ver se essa
essa taxa de dividendo que ela está mostrando nos últimos 12 meses, ela é uma taxa que vem se conservando no passado. Por quê? Se a empresa ela veio no passado crescendo e conservando sua taxa de dividendos, a tendência é que no futuro ela também vá conseguindo fazer isso, porque ela já tem uma experiência com o lucro, né? Porque se ela deu lucro nos últimos anos, ela já está sabendo como ganhar dinheiro e é muito provável que ela continue ganhando mais dinheiro se ela adotar as estratégias de crescimento igual ela adotou nos últimos anos. Então nunca se esqueçam de olhar também o passado para ver se a empresa vem mantendo os resultados. E para finalizar, a última coisa sobre os dividendos, tem só mais uma coisa que eu queria falar com vocês, que é em relação ao payout. O payout é a porcentagem de dividendos que vai ser paga para vocês. Lembra que eu falei que a empresa ela escolhe, né, quanto do lucro dela que vai ser distribuído? Pode ser 25%, 30%, 50% e tudo mais? Então, o payout é isso, é essa taxa que é distribuída. Vocês têm que ficar espertos com isso, porque se uma empresa ela distribui 100% de todos os lucros dela, ou seja, é um payout alto, isso pode deixar a taxa de dividendos alta, né, dividend yield alta, já que ela está distribuindo todos os lucros, só que isso é muito ruim para a empresa, porque se ela distribui tudo que ela ganha, fica muito difícil dela crescer. Como que você vai crescer sendo que todo o dinheiro que você ganha você distribui para os seus donos? Não faz sentido nenhum. Então, sempre verifiquem o payout também, porque o payout ele vai te mostrar se a taxa de lucros que aquela empresa está distribuindo para os cotistas é saudável para a organização e ela vai conseguir se manter ao longo do tempo com aquelas taxas. É um ponto muito importante, mas que muita gente pode esquecer na hora de analisar só o dividend yield, né? Olha a taxa aqui de dividendos que a empresa vem pagando e fala assim, beleza, mas esquece de olhar o payout. Fiquem espertos com o payout, porque a gente não quer empresas que só deem lucro e distribuem. A gente quer empresas que deem lucro e que cresçam para distribuir mais lucros ainda lá em cima. A gente não quer ficar parado, a gente quer crescer. Então, foquem no payout também. E foi basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é o indicador de dividend yield na análise de ações, né? Se você tem alguma dúvida sobre isso, não espera para colocar aqui nos comentários. Já digita aí que eu sempre tento responder todos os comentários e eu vou fazer o possível para te responder também. Qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar também, responde, coleguinha, me ajuda que todo mundo vai se ajudando e a gente consegue evoluir mais aí nessa análise de ações. Fechou? Um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, seja lá o que for o período que você está assistindo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!